Boa tarde, pessoas queridas. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para pensarmos, refletirmos sobre os caminhos para o Evangelho. Retiraremos hoje da obra de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna, o tema da nossa reflexão, um convite ao bem. No capítulo 6, versículo 34 de Marcos, nós vamos conhecer a compaixão de Jesus. Marcos narra a primeira multiplicação dos pães. Jesus está ali com os seus discípulos, um pouco cansados, e Jesus convida os discípulos para se retirarem para um lugar mais ermo, mais solitário, a fim de refazerem as próprias forças. E em dado momento, ele vê aquela turba numerosa que os acompanha. Ele diz aqui, o evangelista: depois de sair, ele viu uma turma numerosa e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E nós pensamos, meu Deus, que falta que tu nos fazes, Jesus. Bem que poderias vir aqui a nos ensinar, né, um pouco mais, ficar um pouco mais de tempo conosco. E nós temos essa presença de Jesus, Rede Vivo, no Espiritismo. Porque o Espiritismo nos prova, né, nos oferece não só as provas de que a vida continua, mas também o trabalho dos mensageiros espirituais para nos arrancar do lodaçal ao qual nós estamos presos. No capítulo 4 do livro Obreiros da Vida Eterna, aliás, capítulo 3, o título é O Sublime Visitante, nós vamos ver um espírito de alta hierarquia chamado Asclépios, que visita um grupo de trabalhadores com o objetivo de estimulá-los a continuar sempre. E ali vem os pedidos de orientação espiritual. Quem nunca, né, gostaria de ter ali à sua disposição um oráculo, né? E de preferência um oráculo que pudesse revelar alguma coisa oculta da nossa existência e que nos traga boas notícias acerca do futuro. E também nos orientar, meu Deus, o que eu faço? Me diga o que fazer, por favor, não sei o que fazer. E é exatamente esse ponto que nós vamos encontrar aqui. André Luiz fala que o mentor espiritual, né, o instrutor daquela reunião, orienta aqueles que estão ali, o nome do instrutor é Cornélios, que se mantenham em oração fervorosa e pensamento puro. Primeira condição para que nós possamos recolher as bênçãos das esferas superiores. Pensamento puro. A oração fervorosa. O que é a oração? A oração é esse meio de comunicação com o alto. Todas as vezes que eu penso no bem, que eu leio uma página que seja esclarecedora, todas as vezes que eu trabalho, que eu busco as coisas espirituais, que a minha alma se volta para o transcendente, eu estou em oração. Oração não é só aquele momento em que nós pedimos a Deus, por favor, faça isso por mim. Né? Não, isso é outra coisa. Ele diz aqui, então eles estão ali, pensamento puro, oração fervorosa, e o diretor da casa explica: os emissários da providência não devem semear a luz sem proveito. Constituía-nos falta grave reconhecer em vão a graça divina. Meu Deus. Falta grave, meus irmãos, minhas irmãs. Buscarmos a graça divina e simplesmente, e é o que a maioria de nós fazemos, né? A maioria de nós ainda não tem essa compreensão que André Luiz está colocando aqui. Por quê? O que significa a vinda dos benfeitores espirituais até nós? Ele esclarece, colocando-se ao nosso encontro, os mensageiros do Pai exercitam o sacrifício e a abnegação. Sofrem os choques vibratórios de nossos planos mais baixos.
retomam a forma que abandonaram desde muito, fazendo-se humildes como nós. E para que nos façamos tão elevados quanto eles, dignam-se ignorar-nos as fraquezas, a fim de que nos tornemos partícipes de suas gloriosas experiências. O Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo O Homem no Mundo, que é a grande orientação que é dada pelos espíritos superiores para que possamos nos conduzir bem aqui na Terra, vai nos lembrar: elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais. Então, aqui, essa graça divina não pode vir em vão. Então, essa necessidade de orientação espiritual, essa busca por uma orientação espiritual segura, é o que André Luiz nos mostra nesse capítulo. Então, Asclepios, o venerável Asclepios, se manifesta, se materializa no plano espiritual, é uma reunião de materialização também, e ele começa a falar. A fala dele é tão especial que André Luiz se abstém de reproduzi-la. E chega aquele momento em que é aberta a palavra e uma trabalhadora, a irmã Semprônia, que chefia uma turma de socorro, de serviço ao amparo aos órfãos, pede uma orientação. Ela vai... O que está acontecendo? Né? Ela diz aqui, algumas cooperadoras na crosta esperam uma palavra de ordem, de reconforto espiritual, de forma a prosseguirem nos serviços a que se devotaram fielmente. Mas essas trabalhadoras experimentam perseguições declaradas, ou seja, estão vivendo momentos muito difíceis de relacionamento. E aí a gente começa a pensar nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes familiares, onde nem sempre nós nos julgamos compreendidos por aqueles que participam da nossa vida. Muitas vezes, realmente, sofremos intolerâncias, perseguições, somos aquelas pessoas de quem as pessoas falam mal, né? A gente não gosta muito quando o pessoal fala mal da gente, às vezes a gente até fala dos outros, né? Mas a gente não gosta. E essa queixa, muitas vezes, essa amargura que vamos levando na alma vai nos contaminando e contaminando as pessoas à nossa volta, e o desânimo vai batendo e a vontade de largar o trabalho, né, começa a acontecer. E nem sempre aquela obrigação que nos está confiada nós podemos simplesmente deixar. Não tem como. Há situações que nós estamos ali presos, amarrados. Não há como sair disso nesse momento, seja o que for. E aí, ela diz aqui, exercendo funções de colaboradora nesta expedição que agora chefio pela primeira vez, conheço de perto a dedicação das nossas amigas, a dedicação que elas testemunham na obra do bem, mas não ignoro o que padecem. Então, realmente, há pessoas que vivem vidas extremamente sacrificadas pelo bem de todos. E a Semprônia pergunta: que devemos dizer a elas, respeitável amigo? Né? Por que palavras esclarecedoras e reconfortantes sustentar-lhes o ânimo em tão longa batalha? De alma voltada para o dever, aguardamos a vossa generosidade. E o que o mentor espiritual faz, gente? Ele ouve, paciente, bondoso, interessado, que é uma característica dos espíritos superiores, é a empatia, eles olham ali no nosso rosto e nos considera, não existe nada além de nós ali no mundo, quando nós somos atendidos por um espírito amigo. E ele retira uma folha dentre aqueles pergaminhos alvinitentes, branquíssimos, que ele traz, abre e lê para todos o versículo 44 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos,
Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E André Luiz diz aqui que o processo de esclarecimento, né, a informação não poderia ser mais direta, né, não poderia ser mais educativo aquele processo. E a Semprônia diz assim: venerável amigo, compreendo. E o emissário celeste explica que os adversários, quando bem compreendidos, quando eles são recebidos cristamente, são auxílio precioso na nossa jornada para a união divina. Por quê? O que os adversários fazem? O que as pessoas que não gostam da gente nos dizem? Que nós precisamos melhorar em algum ponto, que nós não reconhecemos. Então, precisamos considerar a palavra dos nossos amigos, precisamos, mas também precisamos conhecer e refletir sobre aquilo que pensam a respeito de nós, os nossos inimigos, os nossos adversários, as pessoas que não nos toleram. Isso é muito comum, né, gente? Principalmente nos ambientes de trabalho, nos ambientes, nos grupos familiares, nós vamos encontrar aquelas pessoas que nós não gostamos dela, nem elas de nós. Por que será? Então, a resposta a essa pergunta nos leva também a um processo de autoconhecimento e, naturalmente, de autotransformação, se nós desejamos seguir esse caminho do Evangelho. Então, amai os vossos inimigos, diz o Cristo. E ele continua, né? André Luiz aqui fica encantado, né? E o irmão Raimundo, que trabalha num grupo socorrista de assistência a pessoas com transtornos mentais, e faz a pergunta: tolerante amigo, o que fazer diante das dificuldades que me defrontam nos serviços marginais da tarefa? E aí ele fala que assiste um grupo de trabalhadores, de irmãos encarnados, que não cumprem as suas obrigações evangélicas como deviam. Às vezes, mesmo na casa espírita, nós vamos encontrar a intolerância, nós vamos encontrar as dificuldades de relacionamento, as cobranças, as exigências, né? A falta de paciência uns com os outros. É muito estranho de que alguém possa brigar no trabalho do Cristo, mas isso acontece. E ele diz assim, o que fazer? E ele vai contando, né? São as intrigas, as dificuldades da tarefa, as críticas impiedosas uns com os outros. Lembre-se que ele é um instrutor espiritual desencarnado e ele está se referindo aos trabalhadores encarnados. E ele faz a pergunta: que fazer, todavia, respeitável orientador, para que maiores perturbações não se estabeleçam? O mensageiro espera o irmão Raimundo terminar a sua fala, pega outro pergaminho, dessa vez com o versículo 11 do capítulo 6 da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Eu vou repetir o versículo, porque eu preciso muito dele. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão. Qual é o sentimento do irmão Raimundo naquele momento? Que felicidade! Agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Vou colocar, né? Anotar e vou seguir tranquilamente, porque eu não preciso mais de outra orientação a não ser essa. E o irmão Raimundo parece que não entendeu bem, André Luiz diz aqui. E o mensageiro explica a ele: os discípulos que seguem, o discípulo que segue as virtudes do mestre, aplicando-as a si própria, foge às inutilidades do plano exterior, acolhendo-se ao santuário de si mesmo e auxilia os nossos irmãos imprevidentes e perturbados, rixosos e ingratos,
sem contaminar-se. Meus irmãos queridos, primeiro ponto que ele coloca aqui. Quando nós desejamos caminhar com Cristo, qual é a primeira atitude que nós temos que ter? Observar, de fato, o que é útil. Isso é útil? Isso vai trazer bem a todos? Isso vai fazer com que eu cresça? Com que as pessoas que estão à minha volta cresçam? Não vai? Então, abandono. Outra questão importante. Acolhendo-se ao santuário de si mesmo. Sim, minhas irmãs, meus irmãos, nós carregamos em nossa alma o templo, o santuário, o templo do Espírito Santo que habita em nós, a presença divina em nós. Há em nós, onde quer que estejamos. Às vezes a gente vive uma vida, né? Todo mundo que vive nesse tempo, nós temos os nossos estresses, nós vivemos uma vida, muitas vezes, nas quais as exigências são imensas. E nós precisamos aprender a ter essa atitude de nos acolhermos, de nos refugiarmos no santuário da nossa própria alma. É aquele momento que nós fechamos os olhos, respiramos e dizemos: ó Pai Celestial, estás em mim e eu estou em ti. E voltamos para os nossos afazeres. Às vezes nós temos um tempinho livre quando estamos ali lavando os pratos, limpando a casa, né, colocando a roupa na máquina. Nós temos aqueles momentos em que a nossa mente está um pouco mais livre, vamos dizer assim, porque estamos desocupados do trabalho intelectual, né? E ali é aquele momento de reflexão. Claro, ele vai dizer: então, se eu ajo dessa forma, qual vai ser a minha atitude? Auxiliar os nossos irmãos, auxiliar as pessoas à minha volta, sem me contaminar. Isso parece quase impossível para nós, né? Para muitos de nós, não para todos. Alguns conseguem, mas quando vemos, já estamos ali, contaminados. As nossas emoções já nos arrastaram, já estamos aqui contaminados pelas raízes da amargura, né? Da tristeza, da raiva, da revolta, da rixa, da maledicência, das coisas ruins. E aí nos lembramos dessa palavra do Cristo. Deixa eu voltar para mim. Porque qual é a nossa diferença hoje? É que antes nós nos comprazíamos no mal, antes nós ficávamos ali presos naquela situação o tempo inteiro, e hoje, meu Deus, eu não posso agir dessa forma. Me dá equilíbrio, me dá forças, para que eu possa sair dessa energia mental difícil. Tudo bem, Asclépios continua. Raimundo volta-se para o mestre, o venerável Asclépio, e murmura: aproveitarei a lição. Claro, André Luiz reforça, com algum desapontamento. Luciana se aproxima, né, e pergunta: esclarecido mentor, é a primeira vez que eu vou a uma tarefa na crosta terrestre. O senhor poderia me fornecer uma orientação segura? Olha que linda! O emissário, mais uma vez, André Luiz diz, parece que ele tinha as respostas bíblicas preparadas. Tira uma folha, o versículo 9 do capítulo 4 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Caridade fraternal. Jesus nos diz, né, qual é a essência do Evangelho. A essência da lei divina é: ama teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, do teu espírito, e a teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei, segundo Jesus. Qual é a essência da conduta que revela o atendimento dessa lei? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E aí a Luciana se sente um pouco confundida
E o mentor espiritual diz aqui, o evangelho aplicado ensina-nos a improvisar os recursos do bem nas situações mais difíceis. Meu Deus! Porque na situação mais difícil em que eu me encontre, eu vou precisar de mobilizar todas as forças do meu amor para resolvê-la. E a lembrança desse amor, porque nós ainda temos esse amor que se decepciona, né? Com quem que mais nós nos decepcionamos? É com as pessoas que nós amamos. Parece uma contradição, mas é a mais pura verdade. Se alguém da rua me faz algo, me diz uma palavra ruim, eu digo, tá, tudo bem, sei lá, essa pessoa não deve estar bem. Mas se é alguém em casa, aquilo me fere muito. Poxa vida, você me conhece? Como que você pode pensar isso de mim? Como que você pode escutar essa palavra caluniosa a meu respeito? Como que pode ser grosso ou grossa comigo? Como que minha filha age dessa forma comigo, meu Deus? Como que eu agi dessa forma com a minha mãe, meu Pai Celestial? Entende? Então, aqui é ele que vai nos lembrar que o evangelho aplicado é justamente vai nos dar essa condição de improvisar, sim, com segurança, todos os recursos necessários para resolvermos, para solucionarmos as questões que nós precisamos resolver, né? Então, fica aquela... Aí, André Luiz faz um comentário, gente. Me lembro quando eu li isso aqui a primeira vez na minha vida, eu era muito jovem, e mexeu demais comigo. E eu ainda tenho muito cuidado com essa lição que nós estamos aprendendo aqui. Ele diz aqui que fez aquela quietude na câmara, né? Todo mundo ficou ali quietinho. E ele diz, talvez pelo nosso péssimo hábito de longas conversações sem proveito adquirido na crosta planetária, não encontrávamos grande encanto naquelas respostas francas e diretas, sem qualquer lisonja ao nosso personalismo dominante. Espírito superior, espírito elevado, jamais vai dizer assim, Terezinha, você é magnífica, você é maravilhosa. Não as pessoas que não compreendem você. Os espíritos jamais. Jamais. Eles não vão incentivar o personalismo inferior. E aí vem... André Luiz diz que estava pesado, né? Aquele pesado. E o próprio diretor do santuário, para amenizar a situação, que é um outro gênero de caridade que existe na face da terra, meus irmãos. Que é aquela caridade de percebermos a dificuldade daquela pessoa, daquele grupo, daquele momento, e quebrarmos um pouco, né? Ela é difícil, mas a gente consegue. E é o que ele faz aqui, ele quebra aquele momento da seguinte forma. Ele, como se ele fosse também um aprendiz, um instrutor, né? O Cornélio, pergunta: que fazer para conservar a alegria no trabalho, a perseverança no bem, devotamento à verdade? E o mensageiro contempla Cornélio com aquele sorriso de aprovação, de simpatia, né? E identificando-lhe o ato de amor fraternal, descerra novo pergaminho em que se lia o versículo 16 do capítulo 5 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. E qual é o versículo? Regozijai-vos sempre. Isso mesmo. E fala, né? Explica jovialmente. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão que jamais deveremos perder. Vou repetir. A confiança no poder divino é a base do júbilo cristão que jamais deveremos perder. Portanto, minhas irmãs, meus irmãos, precisamos buscar essa alegria, a alegria de viver, essa alegria que o mundo não dá, mas também não tira, essa alegria que é a bem do Evangelho, como diz a canção da Alegria Cristã, de Olide Castro, Leopoldo Machado, que a gente canta no início das campanhas Alta de Souza, Canção da Alegria Cristã.
Claro que nós vamos ter tristezas, dores, luto, mágoa, dor, sofrimento, vamos passar por tudo isso, mas isso passa. Mas a essência da conduta do trabalhador do Cristo é a alegria. Não podemos nos aproximar do trabalho como quem se aproxima de uma, não sei, uma escravidão, não sei, de alguma coisa que incomoda. Não. Na casa espírita, dentro de casa, nós precisamos primar pela alegria. Né? Essa deve ser a tônica das nossas atitudes. E aqui, já para nós encerrarmos, e também encerrando o capítulo, o mentor espiritual diz: à medida que nos integramos nas próprias responsabilidades, compreendemos que a sugestão direta nas dificuldades e realizações do caminho deve ser procurada com o Supremo Orientador da Terra, com Jesus. Precisamos aprender a nos aproximar de Jesus, a buscar o Evangelho, para que nós possamos compreender os seus desígnios a nosso respeito. E a resposta vem, minhas irmãs, meus irmãos queridos. Até me lembrei agora, um dia eu cheguei muito triste, me lembro que o ano era agosto de 1989, eu estava numa situação dificílima, de muito sofrimento. Eu sempre ligava para uma amiga muito querida e às vezes eu ficava mais de 1 hora com ela conversando. E ela me escutava com muita paciência e eu não dava conta e era sempre, ligava para ela, ligava para outras pessoas. Eu não estava fazendo terapia na época ainda, depois eu fui para a terapia. E eu chego, peço uma orientação ao mentor espiritual através do livro Fonte Viva do Emmanuel e cai uma lição que no futuro nós comentaremos. Não furtes. Fonte Viva. Na hora eu fiquei chateada. Eu estava naquela situação dificílima, pedindo socorro espiritual para o momento que eu estava vivendo e cai aquela lição para mim. Aí fui lendo, claro. Né? Primeiro eu fiquei chateada, mas continuei a ler. E ali eu compreendi o quanto tempo eu furtava dos outros, com a minha dor, com a minha agonia, com o meu egoísmo naquele sofrimento sem fim. O quanto eu furtava, né? E quantas vezes na minha vida eu havia furtado a esperança de alguém, furtado a alegria de alguém. E aí a gente vai começando a entender o Evangelho de uma forma diferente. Mas, terminando, ele diz aqui: cada espírito, herdeiro e filho do Pai Altíssimo. Nós somos herdeiro, filho do Pai Altíssimo. Nós somos espíritos criados à imagem de Deus, gente. Precisamos nos lembrar disso. Então, cada espírito é um mundo por si, com suas leis e características próprias. Nós temos as nossas leis, a lei da nossa consciência. Há caminhos que nós precisamos percorrer. Há coisas que nós precisamos fazer e só nós podemos fazer. Ele diz aqui: apenas o mestre tem bastante poder para traçar diretrizes individuais aos discípulos. Terezinha, o que eu devo fazer? Jesus te responde: isso mesmo. Quando nós buscamos o Evangelho, só Jesus tem poder bastante para nos orientar individualmente. Porque se eu disser a você, a minha filha, ao meu filho, ao meu marido, né, aos meus amigos, aquilo que eu tenho que fazer, que você tem que fazer, e a gente faz isso sempre, pode olhar. Tá vendo? Se você agisse do jeito que eu digo, se você fizesse do jeito que eu mandei, se você ouvisse os meus conselhos, a sua vida era outra. E a minha também. E aqui a gente aprende que, sendo um mundo por si só, tendo as suas próprias responsabilidades, cada espírito é responsável por si mesmo perante Deus. Então, só Jesus tem as diretrizes individuais para cada um de nós. Fica a lição de hoje, minhas irmãs, meus irmãos, e fica o convite para estarmos juntos. Que Jesus nos abençoe, nos traga muita paz e que nós possamos merecer a presença dos benfeitores espirituais, através de uma atitude de amor, de esperança, de justiça, de paciência, né? E principalmente da coragem
de olharmos para dentro de nós mesmos e enxergarmos aquilo que nós precisamos trabalhar, que é o que nós precisamos fazer, dar conta da nossa própria vida. Muita paz para todos nós e muito obrigada.